Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Estamos de volta aqui para falarmos do nosso quarto estudo, né, sobre o Evangelho de Lucas. E esse Evangelho é muito interessante porque ele tem algumas particularidades a respeito do autor, né, de Lucas. E esse Evangelho, quando nós olhamos para ele, a gente tem que procurar entender ele sobre uma visão geral, né? Sobre o autor, sobre o propósito, sobre o trabalho do Senhor Jesus e por qual finalidade também esse Evangelho foi escrito. Mas eu quero falar primeiro sobre o autor. Quem era Lucas? Quem foi Lucas na Bíblia? Entende-se que Lucas possivelmente tenha sido um gentio, alguém que não pertencia à nata judaica, né, ao povo judeu. E Lucas, ele era médico. E é interessante a gente pensar dessa forma porque ele escreveu o Evangelho de Lucas, contendo as narrativas, tudo também muito parecido com o de Marcos, com o de Mateus, mas algumas particularidades, né? E isso aí a gente vai tratar um pouco mais para frente. E qual é a data que esse evangelho foi escrito? Esse evangelho foi escrito por volta de 63, 64 depois de Cristo. E tem algumas verdades fundamentais nesse evangelho que a gente precisa entender. E eu vou citar aqui algumas delas. Por exemplo, Jesus era o Messias de Israel, Jesus trouxe o reino de Deus, Jesus controlou conscientemente os acontecimentos da sua vida. Os fatos do Evangelho são verificáveis historicamente. A salvação está disponível a todas as pessoas, inclusive as menos favorecidas. Isso é bem claro, né, no Evangelho de Lucas. E a oração é uma parte muito importante da qual Lucas trata no Evangelho. E é interessante quando nós começamos a analisar o Evangelho, você vê Lucas já tratando de uma forma muito clara, né? Muito simples e clara o Evangelho. O autor Lucas, ele acompanhou Paulo em suas viagens. Lucas, ele trabalhou ao lado de Paulo, trabalhou ao lado de alguns outros apóstolos. É interessante que não só o Evangelho de Lucas, mas como também Atos dos Apóstolos, é totalmente direcionado a Lucas, a escrita desses dois livros, né, do Evangelho e de Atos. Lucas era um médico, tanto é que quando você estuda o livro de Lucas, você vê muita menção em relação à cura, em relação, tipo como a sogra de Pedro. Você vê em Atos dos Apóstolos eles falando sobre o paralítico que estava na porta do templo. Você vê ele falando sobre Paulo picado por uma serpente. Você vê vários relatos e isso entende-se que está ligado à característica de um médico, por citar muitas situações relacionadas a enfermidades, a doenças, a dores. E Lucas, quando você começar a ler, eu gostaria que você lesse Lucas da seguinte perspectiva. Imagine um médico escrevendo, Lucas escrevendo na sua forma grega, da mais notável possível. Quando você começa a entender e ler o Evangelho de Lucas, você vai ver a perfeição conforme ele escreve, o cuidado que ele tem. Porque no capítulo 1 de Lucas, no versículo 1, é interessante porque olha o que ele diz sobre a escrita sobre o Evangelho. Ele diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, testemunhas oculares e ministros da sua palavra. Lucas, ele está tomando um cuidado exatamente não só de escrever o Evangelho, mas de tratar segundo conforme foi relatado para ele. Né? Ele está tomando um cuidado de colocar as coisas de forma muito coordenadas demais. E aí no versículo 13 ele diz assim: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, ou seja,
antes dele escrever, ele fez uma pesquisa, ele fez as suas anotações, ele fez um trabalho minucioso para que ele pudesse entregar essa obra, desde a sua origem, para dar de escrito, sabe para quem? Para quem o Evangelho de Lucas foi escrito? Para Teófilo, né? O excelentíssimo Teófilo. A Bíblia não trata exatamente quem é Teófilo. A Bíblia não mostra exatamente quem é essa pessoa, mas dá a entender que Teófilo, ele foi alguém que, por exemplo, ele bancou o tempo de Lucas enquanto ele ficava com os discípulos, enquanto ele ficava viajando com Paulo. É como se fosse um patrocinador, vamos dizer assim, do Evangelho de Lucas. É como se Teófilo falasse: olha, Paulo, olha, Lucas, você faça o seu trabalho que você tem que ser feito e eu vou providenciar o que for necessário em relação àquilo que você precisar. E dá a entender que Lucas ele escreve esse evangelho direcionado para Teófilo, para entender em relação ao que ele estava vendo, anotando, pesquisando, analisando e entregando para Teófilo. E se você for ler Lucas, o capítulo 1, você vai entender que também em Atos, Lucas faz a mesma colocação. Então, é como se Lucas estivesse devolvendo para Teófilo, como, entre aspas, uma explicação de tudo aquilo que ele viveu. E é interessante o seguinte, que Lucas, ele faz isso de uma forma muito acurada. Ele faz isso de uma forma muito detalhada. A preocupação dele não é só mostrar uma escrita, mas é contar detalhes, vivenciar a história de fato como ela é. Porque ele andou com seus discípulos, né? Lucas, ele era um médico muito amado. Lucas, ele era muito quisto. Lucas foi muito útil na obra do Senhor. Ele andou com os apóstolos, ele obteve informações, ele foi... É a mesma coisa como se nós tivéssemos hoje, aliás, como nós temos hoje, né, acesso, por exemplo, à internet. E hoje é muito mais fácil fazer pesquisas e verificar informações. Lucas, naquela época, ele anotava, ele escrevia, e pela escrita de Lucas, o grego dele, a escrita dele era muito bem colocada, né, conforme a história, conforme os escritos de pensadores, de homens cultos da época. Então, Lucas teve um trabalho muito importante na obra do Senhor. Tanto é que o Evangelho de Lucas é um evangelho que ele ouviu alguém, nós entendemos que ele se baseou muito no Evangelho de Marcos e também conversou, ouviu narrações, ouviu testemunhos de pessoas que estavam inseridas nesse contexto da época. Então, Lucas, ele é um escritor que narra a história do Senhor Jesus Cristo, nessa visão geral que nós trouxemos, falando sobre o Messias, sobre o reino de Deus, o controle que Cristo tinha, o momento histórico de Jesus Cristo, como nasceu, como foi crucificado, como foi sepultado, como Jesus Cristo morreu e ascendeu ao céu. Tudo isso é importante deixar claro, porque os 4 evangelhos tratam da morte, da ressurreição de Cristo. E isso é muito claro nos 4 evangelhos. E Lucas, ele trata isso de uma forma bem detalhada. O capítulo 1, 2 de Lucas é um momento muito legal, porque ele fala de quando o anjo Gabriel aparece para Maria, aparece para Isabel, de como o anjo fala com Zacarias, depois a forma com que fala com José, e a forma como ele narra é muito precisa, é muito cuidadoso. E a data e a questão é interessante porque entende-se que na mesma época que Lucas escreveu o Evangelho, ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E nós entendemos que, por exemplo, quando termina a escrita de Atos dos Apóstolos, Paulo estava saindo da prisão. Então, nós entendemos, e isso é aceitável dentro dos teólogos, que os dois foram escritos entre 63 e 64 depois de Cristo, né?
E para quem que esse evangelho foi escrito? Qual é o público original? Nós não vemos um grupo de pessoas para qual o evangelho foi escrito, mas nós vemos o nome de Teófilo, apontando para ele, direcionando, dizendo, olha, o evangelho está indo para você. E é interessante que se vocês voltarem na aula de Mateus, por exemplo, vocês vão ver que Mateus ele foi escrito por um povo da Antioquia. E estudos mostram que Lucas veio dessa região. Então nós não sabemos se Lucas teve alguma influência em relação ao Evangelho por conta de ter ouvido o Evangelho de Mateus em Antioquia, ou se ele já, ouvindo a respeito de Jesus, ele antecipou e veio para participar. E o propósito de tudo isso é a pregação do Evangelho, é ensinar o Evangelho, é tratar com as pessoas mais carentes, com as pessoas mais simples. E ao mesmo tempo que Lucas não negligenciou a natureza humana de Jesus Cristo, ele mostra o fato, por exemplo, de pessoas menos favorecidas sendo alcançadas pelo Senhor. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. E aí está aquela narrativa que eu fiz, como ele detalha em questões a respeito de pessoas doentes. Se você lê sobre a história da mulher do fluxo de sangue, aquela mulher que tocou na hora do Senhor Jesus Cristo, que foi curada, que do Senhor saiu poder e virtudes. Então, Lucas assemelha muito essas duas questões. Então, ele fez questão de mencionar essas pessoas menos favorecidas na sociedade na época. É um evangelho que é muito claro na forma com que é colocado. Lucas certamente foi uma pessoa muito culta, capaz de escrever diferentes estilos. Isso é o que nós acabamos de falar aqui. E a descrição de Lucas da viagem de Jesus, ele faz isso numa direção muito interessante quando ele volta para Jerusalém. Lucas também enfatizou a importância da oração, sobre o momento em que nós devemos ter e como tratar isso diante do Senhor. Lucas também mostrou interesse pelas reações emocionais de Jesus Cristo. E isso fica muito claro, né, quando nós lemos, principalmente ali perto, quando o Senhor Jesus está no Getsemane, quando o Senhor Jesus está orando, quando o Senhor Jesus tem o momento da entrega e o momento do gotejar do sangue. E isso nós sabemos que cientificamente é comprovado que o homem, na sua maior angústia, na sua maior agonia, ele goteja sangue, ele sua sangue. E isso é uma narrativa interessante porque quem que detalhou tudo isso? Foi o próprio Lucas, por ser um médico. E é interessante nós analisarmos esses pontos sobre essa questão de Jesus no Getsemane, falando das preocupações em relação às emoções. Quando nós olhamos para o capítulo 1, quando Isabel recebe Maria na sua casa, onde ela ouve a saudação de Maria, o menino João Batista vibra, pula no ventre, quando percebe que Maria chegou, ou seja, Maria chegou com o Salvador, né? O Salvador do mundo chegou naquela casa. Então ele detalha esses momentos fortes, essas emoções. Então, queridos, deixo essa pincelada do Evangelho para vocês, para que mais para frente a gente possa conversar sobre ele um pouco mais minucioso. Tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.